Meu nome é Cristiane Lázaro e eu tenho 1h30 para, a partir de agora, provar para vocês que vocês nasceram para ser grande. Vira pro coleguinha aí do lado e fala, coleguinha. Boa tarde. Boa tarde. Você nasceu para ser grande. Fala pro coleguinha. É isso, vocês nasceram para ser grande. E a ideia dessa palestra de hoje é mostrar para vocês a importância da autoestima para o sucesso profissional, lembrá-los de que vocês nasceram para ser grande. A gente vai tratar aqui de alguns dados científicos, de algumas pesquisas que mostram realmente a validade da autoestima para o sucesso profissional e trazem dados que vão nos auxiliar a entender melhor como a gente consegue usar esse poder infinito que temos à nossa disposição para alavancar a nossa carreira. A ideia aqui é a gente se lembrar da nossa raridade, do quanto somos feitos para sermos únicos, do quanto dessa raridade, do quanto essa individualidade da gente pode ser usado para o nosso crescimento. E aí, vai passar alguns slides, alguns dados, e a gente vai ter algumas propostas de ação durante esse tempo. Nós estamos no dia 16 de fevereiro, nós estamos na FAEP, na Faculdade de Educação Paulistana, e a nossa ideia, a partir de agora, é fazermos uma proposta que tenha sentido e significado para todas nós. Beleza? Vamos começar? E aí a gente vai começar com autoestima, o sucesso e o sucesso profissional. Aqui embaixo está o meu e-mail. E você começa anotando o meu e-mail. Porque se você tiver dúvidas, se você precisar, se você não precisar, se você quiser bater papo, se você quiser me mandar uma foto, o que você quiser, e-mail. Tá bom? E aí, pelo e-mail, a gente se comunica, se resolve e aí a gente passa as informações para vocês. Passou uma lista de presença, essa lista de presença vai garantir que vocês tenham acesso a esse conteúdo inteiro pelo e-mail que vocês deixaram lá. Então, vocês vão receber esse conteúdo daqui a alguns dias e se não receberem, é só me mandar um e-mail. Cristiane, cadê o meu conteúdo? Eu devolvo para você. E aí você não fica sem o conteúdo dessa palestra. Você vai receber por e-mail ou você vai me solicitar por e-mail e eu te mando, tá bom? Vamos começar dizendo de um dado muito interessante. Em 2018, em abril, saiu uma pesquisa. E nessa pesquisa dizia sobre as pessoas que foram demitidas. E essa pesquisa dizia sobre depressão, sobre sentido de uma valorização menor, uma baixa autoestima. Esses profissionais que foram demitidos diziam sofrer de baixa autoestima e diziam também que 45% deles passavam a sentir vergonha da família e dos amigos por conta dessa demissão. Essa pesquisa também muito interessante, divulgada em muitos jornais, e aqui tem o link para você de onde eu tirei essa página, mas tem muitos jornais que divulgaram essa pesquisa. Ela chama atenção para o fato de que do total de profissionais que relataram esses problemas, 70% disseram que sofriam de ansiedade, 67% de insegurança de não conseguir um novo emprego, 64% de estresse, 60% de desânimo, 59% tinham medo e 63% tinham angústia. Mas que coisa impressionante, né? Entre os demitidos, esse sentimento muito ruim de baixa autoestima, de eu não vou conseguir, dessa insegurança com relação ao futuro. O que me chamou a atenção nessa pesquisa não foi o fato de que eles se viam assim, mas foi esse fato aqui. Mais de 62% dos entrevistados dizem terem percebido que estavam com baixa autoestima antes de perder os empregos. Mas não conseguiram reverter essa situação e não conseguiram evitar a demissão. Esse dado me chamou a atenção. Percebam, essas pessoas estavam empregadas, perceberam que tinha alguma coisa errada, que estavam insatisfeitas, que não estavam ali plenamente no exercício do seu trabalho e não conseguiram reverter o processo a ponto de não serem demitidas. E aí foram demitidas e desencadearam esses processos que vocês estão vendo aqui em cima. Então me chamou muito a atenção essa ideia da pessoa
diante de sintomas, diante de manifestações claras de que alguma coisa estava errada, não conseguir se mover a ponto de reverter essa história. E aí eu fui atrás de estudos e pesquisas que mostram como é que a gente pode reverter essa história. Como é que a gente faz para tornar a baixa autoestima uma questão que possa ser superada, que possa ser vista como possibilidade para eu aprender mais sobre mim e, aprendendo mais sobre mim, usar esse conhecimento que eu tiver sobre mim para me potencializar, para me sentir mais pleno, para estar diante das pessoas numa condição melhor. E aí foi essa motivação que me levou a estudar. E aí, estudando, para estudar isso, eu tive que estudar o que era autoestima, o que era baixa autoestima e como é que a gente revertia o processo. Como é que você sai de uma baixa autoestima, toma alguns passos em direção, porque é um processo, é um caminho. Como é que você toma alguns passos em direção a uma outra atitude que te potencialize? Que você possa olhar para você com olhos mais benevolentes. Porque dentro de nós mora o nosso maior crítico. E agradá-lo nem sempre é tão fácil quanto a gente acha, né? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje. E aí, o nosso grande objetivo aqui é esse. É compreender como a autoestima pode impulsionar ou estagnar uma carreira profissional. Então, nós vamos ver essas duas dimensões na perspectiva da chave. Por que na perspectiva da chave? Porque a autoestima é isso, é uma chave. Ela pode abrir portas para você, mas ela também pode trancar portas para você. Depende do uso que você fará dela. Então, nessa perspectiva da ideia, do símbolo da chave, é que a gente vai trabalhar com a questão da autoestima. Belezinha? Podemos começar? Então, vamos começar perguntando um pouquinho. O que é autoestima, hein? Interessante a gente perceber que a autoestima, esse termo foi usado em 1892 por William James, e ele descreve uma sensação geral que a pessoa apresenta em relação ao seu valor pessoal. Então, assim, o múltiplo de sensações, o múltiplo de sentimentos, o múltiplo de impressões que você tem sobre si mesmo. Então, nessa imagem você vê aqui um gatinho que enxerga um leão. No múltiplo de significados, de imagem que esta pessoa, que este ser, construiu sobre si mesma. Então, o que é feito uma autoestima, hein? Bom, a autoestima é feita de algumas coisas. A primeira dessas coisas é a questão do autoconhecimento. Então, a autoestima tem muito a ver com a questão de você olhar para você, saber dos seus limites, saber dos seus potenciais, conhecer-se, né? Davi dizia que o maior trabalho que a gente tem é sobre a gente mesmo, né? Os maiores desafios moram dentro da gente mesmo. E à medida que eu me conheço, eu preciso aprender a me aceitar. Adivinha? Todos nós precisamos trabalhar nessa questão da aceitação. Por que da aceitação? Porque todos nós temos coisas extraordinárias. E todos nós temos alguns defeitos. E esses defeitos fazem de nós humanos, únicos, seres únicos no universo. E essa questão de você ser único aparece muito aqui na autoaceitação. Uma outra coisa que traz na autoestima é o autorrespeito. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu me aceito e eu consigo então respeitar os meus limites e as minhas potencialidades. Certo? E nesse processo de autoaceitação, eu vou construindo a minha autoimagem. Esta autoimagem pode ser positiva ou não. Ou, às vezes, essa autoimagem está bem no meio.
ela não é nem positiva, nem negativa. Eu fico ali, horas eu gosto, horas eu me detesto. Então, nesse sentido, a autoimagem, ela é uma construção do respeito que eu tenho por mim, do quanto eu me aceito e do quanto eu me conheço. Muito bem. É muito importante você saber que essa autoimagem vai me dando uma noção da minha autocrítica. Então, qual é a minha direção? Para onde eu estou indo? Qual é a avaliação que eu faço de mim? Para onde eu quero ir? Né? Vamos lembrar de Alice no País das Maravilhas, né? E aí Alice está correndo para cima e para baixo, porque a Alice é uma princesa que corre para cima e para baixo. E aí Alice está lá, corre, e o gato pergunta para ela, para onde você está indo? E ela fala, eu não sei, cheguei aqui, estou correndo nesse país estranho, não sei para onde eu estou indo. E ele fala para ela, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então a gente tem que saber para onde vai. Porque se a gente não sabe para onde vai, a gente acaba pegando caminhos errados. Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Muito bem, então o que é a autocrítica? A autocrítica é essa possibilidade de eu olhar para mim, saber onde eu estou e para onde eu quero ir. Como é que eu quero construir? Como é que eu quero construir a minha imagem, que é baseada no meu respeito, que é baseada no como eu me aceito, que é baseada no como eu me conheço. E nesse sentido, eu perceber as minhas potencialidades e os meus limites. O conjunto dessas coisas, de todas essas coisas, eu chamo de amor próprio, que é a definição mais fácil, mais tranquila de dizer de autoestima. Então, autoestima é a reunião dessas coisas que resulta num amor próprio. Muito bem. Está lá na Bíblia, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas tem gente que odeia o próximo como odeia a si mesmo. Faz exatamente o contrário do que está dizendo lá. Ao invés dela exercitar o amor próprio, ela retira dela essa possibilidade e trata o outro também dentro de um desamor, de um desrespeito, de uma coisa muito complicada. E se a autoestima é tudo isso, né? Se é essa reunião de coisas que desenvolve um amor próprio, que faz com que um gatinho enxergue um leão, qual é o problema com ela, hein? Qual o problema? Como é que é aquele amor próprio, tudo aquilo sai do eixo? Como é que ela pode não existir em nós ou começar a diminuir dentro de nós? O problema com ela é que nós não construímos a nossa autoestima baseada em nós. Nós construímos a nossa autoestima com um mosaico de evidências externas, qualificantes ou desqualificantes. Certo? Tem vozes que soam dentro de você até hoje, daquela sua professora que dizia assim, muito bem, você conseguiu, parabéns. Ou daquela outra professora que dizia assim, você não conseguiu, hein? Puxa, você não faz nada. Você é muito desatento. Essas vozes continuam soando dentro da gente. E de repente, quando a gente menos espera, adivinha? A gente é um leão e está se vendo, sabe como? Não é possível, você era um gatinho que se via como um leão. E aí, o que aconteceu? Sabe Deus. Nesse múltiplo de vozes que você deu atenção, de repente a sua imagem inverteu. Você já não se vê mais pleno de suas possibilidades. Você se vê muito diminuto. Você se vê muito menor do que aquilo que você realmente é. Por quê? Porque nós somos a soma dos múltiplos universos, das múltiplas vozes que se movem dentro de nós. E aí, gente, começa a acontecer um processo muito interessante. Olha só. O autoconhecimento, por causa dessas vozes, por causa dessas interferências, vai dando lugar à opinião alheia. Então já não vale mais o que eu me conheço.
Vale mais do que o outro pensa sobre mim. Olha que interessante. Eu vou dando espaço para que a opinião alheia tenha muito mais valia para mim do que aquilo que eu mesmo sei sobre mim. Ó, deixa eu te contar uma outra coisa. A nossa autoaceitação vai dando espaço para a aceitação do outro. Como é que o outro me aceita, como é que o outro me vê, como é que o outro me olha. Eu sou boa o suficiente para trabalhar com a fulana? Eu sou boa o suficiente, será que eu consigo entrar naquela escola? Você é múltiplo de possibilidades, você pode ser o que você quiser. Mas a gente vai tirando de nós a certeza de quem somos para atribuir para a mão do outro. E nesse processo gravíssimo, a gente vai tirando de nós o respeito para aceitar o desrespeito alheio. Como assim? Desrespeito alheio. Olha, eu vou com essa roupa aqui no cinema. Mas você tá horrível. Eu? Tô horrível. Mas eu gostei dessa roupa. Mas eu tinha me sentido tão bem. Você tá horrorosa. Ah, eu vou lá trocar de roupa então. Quem tem o direito de dizer isso para nós? Quem tem o direito de nos desqualificar? Quem tem o direito de olhar para nós com olhos de perversidade? Porque muitas vezes as pessoas são perversas. Literalmente assim. Olha só, você emagrece 5 quilos, ninguém fala nada. Nada. As pessoas passam por você e você vai pensando assim, vão falar. Emagreci 5 quilos, vão lhe dizer nada. Aí você engorda 2 quilos. Aí as pessoas começam assim pra você, tá grávida? Ah, engordou, né? Nossa, as férias foram boas, hein? Você... Perversidade. As pessoas estão muito mais acostumadas a incentivar no outro o erro, ou o que elas consideram como erro, do que o acerto. Certo? E ainda tem o recalque, né? Vamos deixar claro que ainda tem o recalque, porque como é que pode? Na hora que você emagreceu, ninguém olhou, mas na hora que você engordou, olhou. Imagina, ainda tem a parte do recalque. Mas é importante que você saiba, essas pessoas, elas usam de perversidade porque a gente também permite. Porque a gente vai trocando o nosso autorrespeito pelo desrespeito alheio. E ó, deixa eu te contar. A gente não troca só isso, não. A gente troca a nossa autoimagem pela imagem que os outros fazem de nós. Jura, professora? Uhum. Como assim? Ah, muito simples. Eu gosto do teu cabelo loiro. Mas como assim, Cristiane? Não gosto de meu cabelo. Mas eu gosto do teu cabelo loiro. Seu cabelo fica melhor loiro. Era melhor você tingir seu cabelo por loiro. Você vai pra casa pensando assim, eu não gosto de loiro. Imagina que eu gosto de loiro. Não gosto de loiro. Eu não tenho nada com loiro. Eu não quero cabelo loiro. Aí encontra alguém no caminho. Esse alguém no caminho fala assim, ah, que legal. Você fala assim pra esse alguém, você acha que o meu cabelo ficaria melhor loiro? A pessoa fala assim, não sei. Pode ser. Você fala, Aí você vai e pinta o cabelo de loiro. Passa por aquela pessoa que te falou, ela fala assim, menina, você ficou ótima. E adivinha, você pensa que ficou ótima mesmo? Por quê? Porque a tua imagem já não é mais suficiente. Você precisa de uma imagem alheia, mesmo que ela seja uma imagem muito diferente daquela que você mesmo tem de si. E a gente vai substituindo. Quando a gente se vê, a gente está meio que perdido nisso. E ó, deixa eu te contar, não é só isso não. A gente também vai substituindo a nossa autocrítica pela crítica alheio. Jura? Jura. Você fala assim, eu vou voltar a estudar.
Sua sogra fala, o quê? Tá doida? Com essa idade? O que você vai fazer lá? Vai passar vergonha. O povo vai olhar pra você. Menina, você tem 2 filhos. Você tem mais é que cuidar da criação. Com quem que vai ficar tua filha? Tô falando pra você, esse negócio de estudar não dá certo não. Adivinha? Você começa a pensar assim, puxa, é verdade, hein? Minha sogra deve ter razão. Tadinha dos meus filhos, só tem 16 anos, vão ficar sozinhos? Ah, coitado. Não, eu tenho que estar lá. Porque que será dos meus filhos se eu não ficar com eles 27 horas por dia? Cuidar de mim e fazer um curso porque eu quero? Imagina. Eu vou cedendo espaço. E quanto mais espaço eu cedo, mais espaço o outro ganha. E essa coisa da crítica é muito séria. Porque a gente realmente passa a dar valia para a crítica de pessoas que não estão nem aí com você. Que na hora do aperto somem. Que na hora que você precisa elas estão ocupadas. Mas na hora de te criticar estão lá. Certo? E isto é real, vai acontecendo na vida da gente. E por fim, nós vamos trocando as nossas potencialidades e o nosso limite pela crença dos outros. Como assim? Tipo assim, você não vai conseguir passar nessa matéria não, hein? Meu, você tá muito mal. Você nem tava tão mal. Mas você já começa a se sentir como... Meu Deus, tô muito mal. Você fala assim, a pessoa fala assim pra você, olha, você vai tirar a carta? Você vai dirigir? Meu Deus, o trânsito vai ficar muito mais complicado em São Paulo. Me fala onde você vai dirigir que eu não vou lá não. Aí você pensa assim, nossa, verdade, né? Todo mundo que começa... É lógico, uma criança começa a andar, ela começa a andar e ela já anda de bicicleta? Não, ela começa a andar e aí ela vai tendo os passos, depois, muito tempo depois, ela vai andar de bicicleta. É a mesma coisa com o carro. Faz parte do caminho que você tenha um ou outro erro. Mas isso significa que você não vai conseguir? Mas a voz do outro diz que... E adivinha se acredita. E isso que é o mais triste. A gente vai acreditando. A gente vai largando aquilo que é importante para nós para acreditar naquilo que é importante para o outro. E isso acontece demais. O tempo todo. Aí, deixa eu te contar. Essas vozes aqui não vêm de gente estranha, viu? Você não tá andando na rua na 25 de março, alguém te para e fala assim, mano, não vai dirigir não. Não vai dirigir não, porque vai dar tudo errado. A pessoa nem te conhece. Ela tá na 25 de março, ela tá comprando coisa. Você passa por ela, o máximo que ela faz é, desculpa, te esbarrei. E vai embora. De quem que vem essas vozes? Sabe aquele povo lá que você qualifica? Sabe aquele povo lá que você acha que são os importantes? As vozes vêm deles mesmo. E aí, porque vem deles, tem mais importância. Né? Porque se chega um estranho e fala assim pra você, não vai dirigir não, hein? Isso é muito perigoso, não sei o quê. Você olha pra cara dele e fala, não, vaza. Agora, se chega sua mãe e fala assim, mãe, não vai não, filha. Você viu o trânsito, não sei quantas pessoas morrem por dia. Você fala, boca de mãe. Boca de mãe. Não vou nada. Não é? Mas não é verdade? Então, essas crenças castradoras, muitas vezes não vêm do de fora. Muitas vezes vêm daqueles que estão muito perto de nós. Certo? Se você tivesse ouvido todas essas crenças castradoras, onde você estaria agora? Ainda bem que a sua autoestima é muito mais infinita do que você imagina. E ela sobrevive à opinião dos outros, à crítica dos outros, à imagem que os outros fazem de você, ao desrespeito alheio que as pessoas fazem com você, à falta de aceitação que as pessoas têm pelo simples fato de você ser único e a opinião alheia. Sua autoestima tem que ser muito forte para sobreviver a tudo isso. Porque senão você troca de autoestima. Troca a autoestima, troca o amor próprio por uma frase desgracenta.
que é: me ame, por favor. Quantas pessoas estão aí em relacionamentos tóxicos, gente? Tóxicos pelo simples motivo de querer agradar o outro. O tempo inteiro. Pessoas que não conseguem pôr limite no filho porque querem agradar o filho. Pessoas que não conseguem pôr limite no patrão, vivem uma relação abusiva no mercado de trabalho porque não conseguem pôr limite no outro, porque elas têm que agradar o outro. A gente cresce, e as meninas mais ainda, para ser uma boa menina. O quê? Tenha modos, não fale alto, não faça essas... E você cresce achando que é assim mesmo. Daí vem o cara, grita com você e você fala... É o meu patrão. É o meu patrão. Não posso. É o meu patrão. Vira pro coleguinha de lado e fala: coleguinha. Coleguinha. Você já conhece o coleguinha do lado, né? Fala: coleguinha. Nenhum CNPJ vale um AVC. Vai, fala de novo para ele entender. Coleguinha, nenhum CNPJ vale um AVC. Porque no dia que tu adoecer, esse cara não vai lá. No dia que você cair numa cama, no dia que você tiver muito ruim de estresse, e não menospreze a força do estresse, não será essa pessoa que estará do seu lado dando a mão para você. E esta pessoa que te desqualificou, tanto que desqualificou, só fez isso porque você permitiu. Então, assim, esta é uma realidade para muitas de nós. A gente esquece do leão que habita em nós para viver como se fôssemos e não somos simples gatinhos. Nascemos para ser grandes. Eu não comecei aqui falando que vocês podem mais? Vocês nasceram para ser grandes. E nesse sentido de que vocês nasceram para ser grandes é que a gente vai trabalhar hoje, beleza? Algumas práticas a gente foi abandonando com o passar do tempo. E aí dando sentido para a questão da baixa autoestima. Fomos perdendo a ideia de viver conscientemente. De ter as coisas com a nossa autoria, de escrever a nossa própria história. Fomos perdendo a ideia de viver o momento. A gente está sempre muito ligado ou no passado ou no futuro. E o hoje, o agora, a gente sempre despreza. Mas a gente esquece que a única coisa que a gente tem é o hoje. Ele chama presente porque ele é um presente. Porque a gente faz planos e futuro tá na Bíblia. Na Bíblia tem lá a história de um cara, Leia, que eu não sou obrigada a te dizer todas as referências de todas as coisas, mas você é obrigada a ler, presta atenção, leia. Tá dizendo lá a referência de um cara que tinha muito celeiro, muito rico. Cara muito rico, muito celeiro, muitas riquezas na vida dele, meu Deus, que cara rico. Muito bem, um dia esse cara ganha uma safra extra. E ele pensa assim: vou construir mais celeiros e para pôr os meus grãos e vou fazer mais coisa. E aí vem Deus e fala assim para ele: ô trouxa. Não, Deus não fala trouxa. Eu estou fazendo a minha interpretação da fala de Deus, você entendeu? Deus fala assim para ele: ô trouxa, hoje mesmo eu vou levar a tua vida. Acabou. Muito celeiro, muita coisa. A vida é minha. Hoje mesmo. E a gente fica: amanhã eu faço, amanhã eu vou, depois de amanhã, e eu não sei. E a gente tem o hoje. Esse diazinho que começou. E que vai terminar, e que você precisa dar sentido e significado para ele. Essa questão da autoaceitação é muito séria. A gente vai perdendo isso. A gente vai pensando assim: vou pôr aquele sapato. Mas meu pé não dá naquele sapato. Bicho, fica um calo para fora, assim. E o dedinho fica esmagado lá dentro. Eu quero pôr aquele sapato e acabou. Vou enfiar o meu dedo dentro daquele sapato. Põe o sapato, passa a festa inteira, todo mundo dançando e você lá. Por quê? Porque não consegue aceitar que aquele sapato não cabe no teu pé. É a mesma coisa para relacionamento, é a mesma coisa para gastos, é a mesma coisa...
Não cabe no teu orçamento, bicho. Você vai parcelar em 29 vezes um celular que daqui a 3 meses está desatualizado. E você vai pagar mais 26 prestações num celular desatualizado que não cabe no teu bolso. Ah, eu não aceito ganhar pouco. Vou comprar aquele mesmo. Então, a autoaceitação é uma coisa muito séria. A gente vai perdendo a prática do gostar-se e a prática do cuidar-se. Muito interessante essa coisa do gostar-se e do cuidar-se. E eu vou dar um exemplo muito claro, porque o meu tempo hoje aqui é muito curto. Tem gente que limpa, lava o banheiro, aí toma banho. Eu quero morrer. Eu falo para os meus alunos, vocês sabem o que eu falo? Parece que a pessoa é uma peça do banheiro. Então, presta atenção. Ela entra no banheiro, já com produtos de limpeza, não sei o quê. Aí ela limpa o banheiro, limpa a pia, limpa a privada, limpa o azulejo, limpa não sei o quê. Aí ela limpa ela. Como uma peça integrante daquele espaço. Você tem que ter eu estou falando no mínimo, um tempo para tomar banho. Sem que ninguém esteja na porta assim. Ô mãe! Ô tia! Ô filha, sai daí! Você tem que ter no mínimo um tempo para cuidar de você, porque senão você acorda um dia do lado de alguém que você mal conhece, porque deixou de conhecê-lo com o tempo, com a camisa do Maluf. É sério? O cara vira do lado, dá de cara com um bicho despenteado, com a camisa do Maluf olhando para ele falando, bom dia! É desesperador, gente. Tem gente que passa a ser mãe e esquece de ser mulher. Nós estamos aqui falando de uma dimensão muito importante. Eu não estou te dizendo, eu quero deixar muito claro, que eu não estou falando da dimensão do belo. Beleza é algo muito, muito subjetivo. Eu estou falando da dimensão do cuidado. Há quanto tempo você não vai num médico, você não faz um exame? Você não consegue enxergar e não foi fazer o exame do óculos. E adivinha, fica assim, ó. Ou fica com o óculos com um risco no meio do óculos, que não tem tempo de mandar polir a lente. Eu estou falando de cuidado, mas não é com o outro, porque o óculos do teu filho tá feito. Porque o óculos da tua mãe tá bom. Porque se teu filho quebrar o óculos, no dia seguinte, tirando dinheiro, sei lá da onde, tu manda arrumar. Mas o teu fica uma estrela no meio, assim, uma coisa irradiada, que você não sabe muito bem para que serve. Você olha para a pessoa, você está falando com a pessoa, você só consegue ver o risco que tem no óculos dela. É disso que eu estou falando de cuidar. Não estou falando da dimensão do belo, porque beleza é algo subjetivo, pessoal. Eu não estou falando disso, estou falando da dimensão do gostar-se, do cuidar-se, do olhar para você não como uma peça do banheiro. De olhar para você com mais carinho, com mais cuidado. E aí, vamos falar disso ou não? Da ideia de você se escolher? Então é assim, ai amor, vamos na casa da minha mãe? Não. Ah, mas por que você não vai na casa da minha mãe? Porque eu não quero. Hoje eu tô a fim de ficar aqui em casa, vou assistir um filminho, vou ver não sei o quê. Mas a minha mãe te ama. Também amo, mas hoje eu não quero. Ah, mas por que não? Por que não? Porque eu tô a fim de ficar em casa, quero usar um short velho e quero ficar assistindo TV. Ai, mas tem o aniversário do fulano, legal pro fulano, já dei parabéns pra ele, mas eu quero ficar em casa. Sem que isso vire um negócio gigante, meu Deus, onde está ela que não está aqui? Está em casa. Por quê? Porque ela escolheu. Assim como quando eu quero escolher ir no cinema, eu poder ir num cinema. Eu não estou indo para uma balada, eu não estou fazendo uma devassa, eu estou indo num cinema, sem assistir o filme infantil em nome de Jesus. Né? Porque as mães só vão no cinema para assistir filmes infantis dos filhos. Que tal ir assistir um filme para você? Você pegar suas amigas e ir num cinema. Cristiane, eu não tenho amiga. Tem, só não lembra delas. Só não liga para elas, mas que elas estão lá, estão. E aí,
nesse sentido, reinventar-se, rever-se, olhar para si dentro de uma possibilidade mais criativa, entender que as possibilidades são infinitas para você se diversificar. Você não precisa de grandes investimentos, de grandes coisas para diversificar o seu dia. Um passo de cada vez, uma coisa nova por dia, e seu dia já não vai ser mais o mesmo. Entender algo muito sério, a gente precisa perdoar a gente mesmo. Aquela menina que você foi, eu sinto muito, já foi. Aquela menina cometeu erros, cometeu, beleza, ela já foi. Perdoe-se, senão você não consegue ir para frente. Ai, Cristiane, eu me engravidei com 15 anos. Beleza, quantos anos faz isso? Ah, tem 20 anos. Menina, aquela menina que engravidou com 15 anos, já foi. Se você não perdoar aquela menina que engravidou de um idiota com 15 anos, que teve um filho para a vida inteira, que é hoje um companheiro dela, etc. Você não consegue avançar porque você fica preso num passado assim. Ai, eu fui muito idiota. Como eu fui muito idiota. Ai, aquele rapaz. Olha, hoje ele é feliz com fulano. Ai, mas eu fui muito idiota. Ai, mas... E essa cobrança, essa vai te segurando naquela cena. Você passa a vida inteira pensando naquilo, pondo o pé naquilo, fincando a energia daquilo. Para com isso. Aprenda a sorrir de você mesmo. Não é tirar sarro de você. É sorrir para você. É literalmente entender. Eu tinha 15 anos. Eu achava que sabia tudo do mundo. Se hoje eu com 40 já não sei. Aquela menina sabia muito menos do que eu. Eu só tinha 15 anos. Também é importante você aprender a comprometer-se com metas pessoais. Tipo assim, eu vou, viu? Mas menina, você tem certeza? Eu vou. Como assim? Eu vou. Tenho muito orgulho da minha mãe. Minha mãe está fazendo 67 anos esse ano. E ela decidiu que ela não queria morrer sem terminar os estudos. E aí quando ela falou para mim assim, eu quero voltar a estudar, eu fui impulsionando. Falei, você tem que voltar. E um monte de gente vai dizendo assim, o quê? Tá doida? Você vai voltar com essa idade? Mas pra quê? Você vai perder sua... Quanta gente ouve? Você vai perder sua novela, não sei o quê. Adivinha? Ela voltou a estudar. E esse ano ela se forma na 8ª série. Tô muito feliz com ela. Aí você vai me falar assim, o que ela vai fazer com isso? Eu não sei. Mas sou eu que tô lá estudando? De quem que é a meta? Se é dela, o máximo que eu posso fazer é respeitá-la, certo? Por que direito eu tenho de dizer pra ela que o sonho dela não vai dar certo? As pessoas acham que tem, viu? As pessoas acham que tem esse direito sobre a vida da gente. Você faz uma meta pessoal, você fala assim, olha, eu vou mudar de profissão. Fiz isso comigo uma vez. Tinha uma profissão, era secretária, eu era feliz como secretária. Eu falei assim, eu vou mudar de profissão. Eu vou me tornar professora. Fui fazer curso, fiz um monte de coisa, etc. Tal. Adivinha? Quantas vezes eu ouvi, Cristiane, pelo amor de Deus, você como secretária ganhava muito mais. Você já tinha os clientes, uma carteira de... Você já conseguia, você era reconhecida como uma excelente menina. Mas de quem que era a meta? Hoje eu tenho um ganho que vocês não conseguem mensurar. Eu não tenho um trabalho. Eu tenho um privilégio. Eu vivo daquilo que eu acredito. Eu vivo de dar aulas. Eu não sou uma professora. Eu sou a melhor professora que eu consigo ser hoje. E amanhã eu serei a melhor professora que eu fui hoje. Por quê? Porque eu quero ser melhor ainda depois de amanhã. Hoje eu não tenho um trabalho. Porque trabalho é uma palavra que vem de um instrumento de tortura chamado tripalho. Esse instrumento de tortura é da Idade Média, chama tripalho, ele dividia a pessoa em 3. Então, segurava aqui, segurava aqui, segurava aqui, puxava o tripalho e a pessoa... Ótimo. Trabalho vem dessa palavra, tripalho. Então é uma coisa esforçada,
difícil, que te divide, que não sei... Eu não tenho isso, não. Eu tenho o privilégio de viver do que eu acredito. Mesmo. Vivo isso todos os dias, mas porque fiz uma meta que foi muito difícil de cumprir. Mas, ó, cumpri. Agora tem outras metas. Mas essa aqui, quanta gente eu escutei dizendo pra mim, pelo amor, investe o seu talento em outra coisa. Professor, você vai morrer de fome. Você tá vai pegar aquelas criancinhas. Você tá maluca. Sou muito feliz com eles, obrigado. E a última coisa que eu quero te dizer é que a gente vai perdendo a ideia de motivar-se, de engajar-se. Quanto tempo faz que você não faz alguma coisa que não seja só por você? Tipo um trabalho voluntário. Ai, Cristiane, eu não sei por onde começar. Começa que o trabalho aparece. Fala, olha, eu quero fazer um trabalho voluntário. 200 propostas vão chegar para você. Você escolhe uma e vai fazer. Ai, Cristiane, mas tem tanta gente precisando, gente. Aquilo que faz falta para você, que você acha que você não tem, você tem de sobra. Tem creches, tem instituições que estão precisando de gente para doar cafuné. De gente para ir lá contar uma história. E a gente ocupa o tempo da gente com coisa demais, com gente demais, e acaba muitas vezes tendo uma agenda vazia demais. Certo? E aí, por que a gente abandona essas práticas? Espera só um minutinho que ele vai rodar todos eles, né? Você tá vendo? Espera um pouquinho, que a vida é assim. É só para dar uma ênfase em todas elas. E aí, porque a gente vai abandonando todas essas práticas, a gente vai desenvolvendo baixa autoestima. Sinais de baixa autoestima. Vamos lá. O hábito de tentar encontrar culpado para todos os problemas. Um medo paralisante de ser rejeitado, de ser desaprovado. Uma busca incessante por reconhecimento externo. Uma falta de confiança nas suas habilidades, no seu potencial. Uma tendência à procrastinação. O que é procrastinação mesmo? Já viu aquela expressão, eu empurro com a barriga? Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu começo, amanhã... Isso é procrastinação. O hábito de se comparar com os outros, a necessidade de competir com os colegas, a dificuldade de lidar com as críticas, uma sensação grande de incapacidade de realizar tarefas. Incapacidade de falar o que pensa, de expor suas ideias, o hábito de reclamar, de exagerar no lado negativo das coisas, a necessidade de inferiorizar as pessoas, a dificuldade de aceitar os seus próprios erros, os seus próprios limites. Deixa eu lhe falar, eu falo isso para os meus alunos. Sofrer é um verbo. Tudo bem? Sofrer é um verbo? Sofrer, verbo, muito bem? Verbo, segunda conjugação, termina em ER. Bacana? Sofrer é um verbo que você nunca pode conjugar em primeira pessoa. Como assim? Eu sofro? Eu sofro? Eu não sofro, não. Tu sofres, ele sofre. Nós sofremos? Nós não sofremos, não. Vós sofreis, ele sofre. Tem gente que é viciado no sofrimento. E a pessoa não se contenta em ela sofrer. Ela tem que te pôr no sofrimento dela junto. O quê? Você chega e fala, bom dia. A pessoa faz, Você fala, e aí, tá tudo bem? Ela faz, Você fala, vamos fazer tal coisa? Ela faz, não. Você fala, vamos em tal lugar. Tô cansada. Tô com uma dor aqui nas costas. Quando você vê no final do dia, você tá assim, ai, tô com uma dor aqui nas costas. Por quê? Porque a pessoa, ela não se contenta em ela sofrer. Ela quer arrastar você para sofrer junto. E se você não tomar muito cuidado, daqui a pouquinho você tá desenvolvendo 1, outro, 2, 15, 20 sinais iguais a esse. Então, para que isso não aconteça, fui atrás de como a gente pode mudar o cenário, como a gente pode sair daquela baixa autoestima, potenciar a carreira da gente para aumentar essa autoestima e aí potencializar a nossa carreira profissional.
Já que é uma chave, vou usá-la para abrir. E para abrir o quê? 7 pequenas mudanças que a gente vai fazer no dia a dia da gente e que vai fazer uma diferença incrível para a nossa vida profissional. Vamos deixar claro que o nosso foco hoje aqui não é a nossa vida afetiva, não é a nossa vida espiritual, não é a nossa vida pessoal, é a nossa vida profissional. E aí, essas 7 pequenas coisinhas que a gente vai fazer vai conseguir abrir a chave da nossa autoestima. E vamos ver quais são elas a partir de agora. Volte a praticar, mesmo que em pequenas doses diárias, essas atitudes salutares sem depender da avaliação alheia. E aí tem todas aquelas atitudes que eu já vi com vocês. E aí a ideia é você voltar a praticar devagarzinho até conseguir praticar essas atividades no seu dia a dia. Conseguir se gostar, conseguir se escolher, conseguir se rever, se reinventar, conseguir se engajar, viver o momento, autoaceitar-se, essa coisa. Cada praticazinha dessa que você conseguir, mesmo que seja uma no seu dia, já vai ajudar a sua autoestima a ir crescendo. Próximo passo, que é o passo 2, que eu gosto demais, é invista no seu autoconhecimento. Tá bom. Como é que eu faço isso, Cristiane? Eu vou pensando que eu sempre posso mais. O autoconhecimento é a chave para elevar a sua autoestima. Conheça profundamente sua história, sua personalidade, suas forças, suas fraquezas e as formas como você se relaciona. A partir de então, você poderá ter uma visão clara do seu próprio funcionamento e entendendo como reage a cada situação. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é o Jack Ma. Deixa eu te contar sobre esse cara aqui, eu vou falar rapidamente dele. Esse cara é o inventor do maior site de vendas que nós temos cadastrado na internet, que é o Alibaba. Ele é um site que vende de tudo e é muito famoso no mundo inteiro. Esse cara foi reprovado 10 vezes em Harvard. Ele teve 6 negócios fracassados antes de começar o Alibaba. Por 10 vezes as pessoas disseram para ele, você não é inteligente para estudar aqui. Você nunca vai ser nada. E adivinha? Ele pensava assim, eu posso mais. E ele realmente conseguiu fazer isso. Mas por quê? Porque ele persistiu. Anote aí, por favor, você que está anotando. Estou vendo você anotando um monte de coisa. Anote aí. O segredo do passo 2 é você persistir. Aí você anota toda a frase. Persistir no que você tem de melhor. Persistir no que você tem de melhor. Ah, deixa eu voltar, né, para te passar o segredo do passo 1. O segredo do passo 1, que são as atitudes salutares, é uma ação por dia. Uma ação, Cristiane, uma. Eu escolho aqui, penso aqui, não sei o quê, e tomo uma ação, umazinha só, e já mudo aquele dia. Ó, não é você pensar grande, não, é tipo Alcoólicos Anônimos. Sabe aquela ideia de que você não vai tomar o primeiro gole? É mais ou menos assim. Você toma uma ação por dia e isso vai te nutrindo. Não fica pensando grande, não. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Não, são ações pequenas, de autocuidado, que você vai realizando e que isso vai te nutrindo. O segredo do passo 1 é uma ação por dia. E o segredo do passo 2, qual que é que eu falei pra você? É isso, não anota só o persistir não que eu vou ficar irritada. Você anota aí. Persistir no que você tem de melhor. Isso mesmo, muito bem. Aí vamos pro passo... Podemos ir pro passo 3? Beleza? Muito bem. Passo 3. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês antes disso. Esse cara medíocre que vocês estão vendo aqui, o Walt Disney, ele foi negado em várias universidades porque ele não tinha criatividade. Ó. Ah, ele nem tinha criatividade. Ah, esses caras. Olha só, muitas empresas negaram ele porque ele era um cara mediano. E aí eu te pergunto, aos olhos de quem? Porque para ele não era. E aí nesse sentido é que ele pôde viver outras coisas. E aí vamos falar desse cara para dizer do passo 3, que é o pare de se comparar ao outro.
Você nasceu único, não há outro como você. Negar a diversidade entre as pessoas é negar o que de mais precioso nós temos, que é a nossa múltipla possibilidade. As pessoas não querem, não precisam e não podem ser todas iguais. As diferenças são dons que enriquecem todos nós. Ah, muito importante. Vira pro coleguinha e fala, coleguinha. 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 Ó, fala com a sua coleguinha aqui, que você tá distante da sua coleguinha. Fala com a sua coleguinha. Coleguinha. Para de fazer antipropaganda de você mesmo. Chega, chega. Fala, chega. É sério, porque você tá toda bonita. Alguém chega pra você e fala assim, nossa, tá bonita. Você fala, você acha? Ó, você se arrumou, tá todo mundo e fala, obrigada. Ô, gente, a gente é muito mal acostumado com elogio. Você, sei lá, fez um trabalho excelente, veio aqui na frente, apresentou, você volta pro seu lugar, a pessoa fala, nossa, você foi muito bem. Você fala, ai, eu tava com tanto medo. Que não... Para de fazer de propaganda de você. Fala, muito obrigada. Ó, a diferença de postura diante das coisas, porque a gente vive fazendo muita antipropaganda da gente mesmo, gente. É assim, ó. Fulana conseguiu estágio lá naquela escola. Fulana também conhece o cicrano. Mentira. Conhecer o cicrano é só uma questão. Ela pode ter sido, sim, aprovada pela competência dela. Oxe. Você vai ser madrinha de casamento. A pessoa chegou pra você e fala assim, olha, eu quero que você seja minha madrinha de casamento. Pô, você tem uma importância, uma relevância para aquela pessoa, não é? Aí você fala assim, eu? Jura? É você, bicho. Você que tava lá quando ela precisou, você que tava lá. É você que vai ser. Aceita de bom grado. Por que será que a gente aceita as pedradas e não consegue aceitar as pétalas de flores? Gente, para de fazer antipropaganda de vocês mesmos. É assim, eu não quero um relacionamento. Mentira! Mentira! Você não quer ficar com um fracassado. Você não quer cair numa boca de porco, num monte de lixo. Mas deixa eu te contar, a vida tá assim de gente boa. Tá assim, ó, de gente boa. Mas como você fica dizendo pra todo mundo que você não quer, Deus é tão bom que não te dá. É mesmo, Cristiano? É. É sério. Ó, o povo fala que isso é lei da atração. Beleza, deixa eles. O que eu tô te dizendo é, para de fazer antipropaganda. Começa a dizer do seu valor. Você vai numa entrevista de emprego? Oi, eu sou a fulana. Tudo bem? Tudo bem. Olha, aqui nós estamos para isso. Que bom, porque eu sou assim. A pessoa vai olhar para você e falar, não. Mentira. Muitas vezes você não é tudo aquilo não, mas para ela tu fala. Oxe, porque senão a pessoa fica sempre com uma impressão enviesada de você. E o que aparece não é o melhor. Certo? Então a gente tem que investir em aparecer o melhor. Muito bem. Nesse passo 3 tem um vídeo que eu quero muito que vocês assistam. Que eu vou mandar para vocês por e-mail. Que eu vou deixar vocês curiosos para assistir. Que é um vídeo sobre Thomas Edison. Thomas Edison, os meus alunos já assistiram esse vídeo. Esse vídeo conta de Thomas Edison. Conta que a mãe de Thomas Edison recebeu um bilhete dele da escola. E ele perguntou assim, mãe, que bilhete é esse? E a mãe disse assim para ele, aqui está dizendo que você é muito inteligente para estudar nessa escola. E que eu vou ter que ensinar você em casa, porque a escola não tem condições de te acompanhar. E ele pensou, nossa, olha, hein? Muito bem. Passam os anos, Thomas Edison se torna um grande inventor. Vocês sabem todos que ele inventou a luz elétrica. Vocês sabem todos que ele errou muito antes de inventar a luz elétrica. Ele disse que ele não errou, que ele só tentou diferente, né? E ele se torna um grande inventor, uma pessoa que marca a história. Muito bem. Um belo dia a mãe dele morre. E ele, fuçando nas coisas da mãe para doar coisas, ele acha o bilhete da escola. E aí, achando o bilhete da escola, ele lê o bilhete. E no bilhete está escrito, seu filho tem uma deficiência intelectual. Ele não pode ser educado com as outras crianças porque ele nunca vai ser ninguém. Então a senhora, por favor, eduque-o em casa.
E aí o Thomas Edison se dá conta da escolha que a mãe dele fez. A escolha que a mãe dele fez não foi de compará-lo com o outro no pior que ele podia ser. Foi compará-lo com o outro no melhor que ele podia ser. E ele escreve no seu diário que ele só chegou a ser quem ela pela escolha que a mãe dele fez de olhar pelo melhor dele. Então esse que é o passo. Para de se comparar com o outro, você é único, nasceu para ser único. Então aproveita essa sua raridade para fazer dela um trampolim para o sucesso. Beleza? E aí vamos para o próximo passo, que eu gosto muito, que é o reconheça que você é luz e sombra. Ó, sério, você é luz, é raio, estrela, luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. É lindo, mas faz parte de música. Todos nós somos luz e sombra. Tem coisas em você que são insuportáveis. Nem você mesmo aguenta. E ó, tá tudo bem. Os perfeitos já estão no céu. Tá a fim de subir? Tá a fim não? Então tem que ser imperfeito mesmo, bicho. Porque se você for muito perfeito, ó, Deus. O quê? Nós estamos aqui para aprender. A gente tem que reconhecer que a gente é luz e sombra. O problema é quando a gente enfatiza só a luz e se torna prepotente. Ou enfatiza só a sombra e nunca vai chegar a ver a luz na gente mesmo. Mas equilibrar as duas coisas é muito importante. Muito importante para a gente não se rotular nem só numa coisa, nem só em outra. Entender. Vejo flores em você. Entender que a gente tem essas duas coisas. Deixa eu te contar a história do Nobel. Sabe o prêmio Nobel? Muito bem, o prêmio Nobel começou com um cara, esse cara cientista, esse cara inventou a dinamite. Muito bem, ele inventou a dinamite começou a ser usada para tudo, para guerra, para destruir prédio, para fazer um monte de coisa, para abrir minas, etc. Um belo dia esse cara leu por engano o obituário dele. Alguém achou que ele tinha morrido e escreveram o obituário dele no jornal e ele leu. E lá estava dizendo, morreu o inventor da morte, o mercenário da morte, o cara que inventou a dinamite, esse cara ruim. Ele ficou muito surpreso. E com mais de 75 anos, ele resolveu reescrever a história dele. O que ele fez? Doou grande parte da fortuna dele e criou o Prêmio Nobel da Paz, da cultura, da literatura, da ciência. Hoje o nome Nobel não é mais conhecido como o inventor da dinamite, mas é conhecido como os prêmios que ele dá para as notoriedades positivas do mundo. É isso. Dentro de você vive a luz e a sombra. Qual que vai crescer? Aquela que se alimentar. Porque tudo que a gente alimenta cresce. Qual que vai crescer em você? Aquela que você alimentar. Lá no teu trabalho, você é luz ou sombra? É um pouco dos dois. Qual que vai aparecer mais lá? Aquela que você alimentar lá. Tua casa, você é luz ou sombra? Os dois. Qual que vai aparecer mais lá? Aquela que você alimentar. Com seus amigos, você é luz ou sombra? Os dois. E qual que vai aparecer mais? Aquele que você alimentar. Tem gente que com o de fora é luz. Você olha a pessoa com os amigos, você não reconhece. Fala, gente, é aquele fulano mesmo. Com os amigos é. E em casa? Por quê? Porque a gente é aquilo que a gente alimenta. Certo? Então, muito bem. Esse é o passo 4. E o passo 4, quero que vocês se lembrem sempre do Nobel. Se ele mudou a história dele para lá de 75, você também pode mudar a sua história agora. Certo? No passo 5, quero que você se lembre de ser proativo. Seja mais forte que a sua melhor desculpa. Utilize sua força para realizar o que você mais deseja. Assim, você vai ficar mais forte em relação ao seu objetivo.
Assuma a responsabilidade por você e pela sua liberdade de escolha. Desperte, acordar é pouco. E aí, gente, quero dizer para vocês que eu trouxe como exemplo uma das pessoas que eu mais vejo na internet, que eu mais pesquiso, que mais me interessam enquanto ser humano, que eu não conheço pessoalmente, que é o Daniel Dias. É o nosso campeão paralímpico, maior campeão paralímpico de todos os tempos, beleza? Ele tinha tudo para não ser um nadador. E ele não é um nadador, ele é o melhor nadador. Certo? Então a gente precisa ser maior do que a nossa melhor desculpa para conseguir ser proativo, para sair de uma posição de vítima e ganhar a posição de protagonista. Esse cara, ele nos ensina todos os dias, pelo exemplo dele. Você já parou para pensar quando ele era muito pequeno, como é que ele olhava para a piscina? Com os braços que ele tinha, com as perspectivas que ele tinha, ele só via uma coisa, o sonho. Adivinha? Ele foi atrás do sonho dele? Eis aqui. É isso que eu quero que você entenda. A gente precisa ser melhor do que a nossa, maior do que a nossa melhor desculpa. Pra daí... deixa eu falar do segredo. Eu não falei, né? Deixa eu voltar aqui. Segredo do passo 3. Eu falei o segredo do passo 3? Não, né? Parei no 2, não foi? Segredo do passo 3. Você é único. Anota aí. Você é único. Segredo do passo 4. Anota aí. Anotou? Tá anotando? Tudo que a gente alimenta, vírgula, cresce. Ponto de exclamação. Tudo que a gente alimenta, vírgula, cresce. Beleza? A gente só precisa escolher o que a gente vai alimentar. E aí, segredo do passo 5. Desperte. Desperte. Estamos no passo 6. E do passo 6 quero te falar da perspectiva do ganha-ganha. Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. A ideia básica é que a vida não é uma arena competitiva. A vida é feita de pessoas cooperativas, colaborativas. Se você pensa na perspectiva do ganha-ganha, a integridade, a maturidade e a abundância fazem parte da sua vida. Deixa eu te contar uma história para você entender o que é o ganha-ganha. Um cara era sempre premiado porque os milhos dele eram os melhores milhos plantados naquela região. Todo ano ele era premiado, todo ano ele era premiado, todo ano ele era premiado. Aí foram perguntar para ele, escuta, qual o seu segredo, né? Você todo ano é premiado como o melhor milho da região, qual o seu segredo? Ele falou, meu segredo é simples, eu pego as minhas melhores sementes, e dou para os meus vizinhos. Dou para os meus vizinhos de cá, dou para os meus vizinhos de lá, dou para os meus vizinhos de cá. Aí o repórter falou para ele, você tá louco? Suas melhores sementes, você doa para os seus vizinhos? Como assim? Como é que isso é seu segredo? Ele falou, olha, eu não sou louco, eu sou sábio. O vento traz a polinização e essas sementes que eu distribuí voltam para polinizar os meus milhos. Então, os meus milhos se tornam os melhores milhos. Por quê? Porque os milhos dos meus vizinhos também são bons. E os milhos do meu outro vizinho também é bom. Então, nós formamos uma coletividade. Não preciso ganhar tudo, eu não preciso ser tão bom sozinho. Eu posso contar com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu. Eu preciso acreditar. Acreditar. A gente tem um estigma muito triste de taxar as pessoas com 5 anos. Esse menino não vai aprender nada. Ele tem 5 anos. 5 anos. O quê? Bandido igual o pai. Quantas vezes eu já escutei isso? Bandidinho igual o pai. O menino tem 3 anos. 4 anos. Ele tem uma vida. Mas vai crescer com aquele estigma de
Ó. Como assim, gente? Na perspectiva do ganha-ganha, eu preciso entender que eu preciso buscar parcerias, que eu preciso me aliar com gente que acredite nos mesmos valores que eu. E aí eu quero que você fale pro seu coleguinha. Coleguinha, não fique onde não te cabe. É isso, gente. Ó, anota que esse é o segredo desse passo. Não fique onde não te cabe. Você nasceu para ser grande. Vá atrás de pessoas que tenham ideias grandes, coração grande, que pensem grande como você. Você nasceu para ser grande. Às vezes você é grande e tá num negocinho desse tamanho que fica te cortando o tempo inteiro. Aí você começa a achar que você também é pequeno. Oh, você nasceu para ser grande. E essa questão do ganha-ganha, quando você está numa equipe ao contrário, você só perde. Já parou para pensar nisso? Pô, você faz, você se mata, ninguém reconhece. Você faz, você vai, você pesquisa, você vai atrás, você não sei o quê. E fica pro outro. Não, do mesmo jeito que tem esse tipo de gente no mundo, também tem gente que vale a pena a gente acreditar. Então, pensa nisso. Eu preciso doar sementes boas para os meus vizinhos, porque esses meus vizinhos vão trazer sementes boas para o meu celeiro também. Eu preciso me aliar, eu preciso criar parceria com quem alinha comigo. Isso não significa que a pessoa concorde com você o tempo inteiro. Deixa eu te dizer, pessoa que gosta de você de verdade vai conseguir te dizer quando você está errado. Vai conseguir de um jeito respeitoso virar para você e falar assim, você deu mancada, viu? Deixa eu te contar, não é assim que se fazem as coisas. Se você tentar por esse outro caminho, vai dar mais certo. Esta pessoa está tentando te ajudar. Cuidado com aquele que só passa a mão na tua cabeça. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando para você fazer parceria com quem só te quer bem. Estou te dizendo para você buscar, mesmo com alguém contraditório, o melhor que aquela pessoa tem para te oferecer. E para ela também oferecer o melhor. E aí o último passo. Fala de uma coisa muito importante. Tudo na vida é uma questão de perspectiva. Procure o melhor ângulo. Abra espaço na sua vida para o novo. Nós somos viciados no velho. É a música velha. É a calça velha. Até a escova de cabelo da gente, se você não tomar muito cuidado, é velho. Travesseiro é o velho. A gente acha que quanto mais velho, eu não estou falando de uma coisa idosa e renovada, estou falando de uma coisa velha. Quanto mais velho, mais gostoso ele é. Daí a gente fica se viciando em coisas velhas e perde a possibilidade de conhecer o novo porque fica só ali, naquela coisa velha, se nutrindo da coisa velha. Novas amizades, novas escolhas, novos trabalhos, novas atividades, novas formas de pensar, novas opiniões, novos conhecimentos, novas formas de ser, de agir, de interpretar, novos objetivos, novas abordagens, novos livros, novas formas de ler o mundo, novas formas de ver-se, novas formas de amar, novas formas, tudo novo. Muito bem. O novo pode aparecer na sua vida a partir de agora. De ontem. De anteontem. Mas você tem que abrir espaço para ele. Nesse sentido, te trouxe a foto desse japonesinho aqui, velho. Tá vendo esse japonesinho aqui? Velhinho? Muito bem. Esse homem, em 2013, o seu Yushiro Miura, com 80 anos, depois de 4 cirurgias cardíacas, ele resolveu subir o Everest. Você já parou para pensar que estava tudo contra esse cara? Já pensou? A idade estava a favor dele? E as pontes de cirurgia cardíaca? E o tempo no Everest estava a favor dele? E a altura do Everest estava a favor dele? E se eu te contar que ele foi? E se eu te contar que ele chegou lá em cima e se tornou o homem mais velho a subir o Everest? Aí eu quero te perguntar, qual é o seu Everest? Que eu tenho certeza que o seu Yushiro, quando ele olhava para o Everest assim, ele pensava, é alto demais para mim. É distante demais da minha realidade. Mas ele resolveu criar o passo 1, que é persistir. E adivinha, se preparou,
se planejou e, contra todas as expectativas, todas as estatísticas, toda a ciência, chegou lá em cima pleno, deu um tchauzinho para um monte de gente jovem que tentava subir e não conseguia. Eu fico pensando no tchauzinho de Miss, que ele deve ter dado lá em cima, para todo mundo que disse para ele que ele não ia conseguir, que aquilo não ia dar certo, que não sei o quê. Adivinha? Ele não é um super-herói não, viu? Ele não veste uma capa assim que ele rasga e sobe e voa. É um passo por vez. Ele subiu com um passo por vez com os 2 filhos dele e alcançou o ponto. Qual é o seu Everest? Porque muita gente vai dizer que o seu Everest é inalcançável. Que você nunca vai conseguir essa coisa. Que isso está muito longe de você. Cabe a você fazer a escolha do seu Yushiro ou não. Belezinha? E aí, pra gente terminar, e aí eu falo assim, que a gente vai terminar e é pra vocês fazerem assim, tá bom? Beleza. Vou falar de novo. Atenção, vou falar de novo. Para a gente terminar... Gente, tá gravando, tá na internet, tem que ser uma coisa assim mais do fundo da alma, pro povo se convencer que eu paguei vocês direitinho, beleza? Vamos falar de novo. Para a gente terminar... Obrigada, agora acho que como é que vai se convencer. Para a gente terminar, eu vou terminar falando para vocês, contando para vocês, conversando com vocês mais uma vez, para aquelas pessoas que já me ouviram e para aquelas que não me ouviram a primeira vez, a Águia e a Galinha, de Leonardo Boff. Disponível no livro homônimo, né? A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana. E a ideia básica é assim, vou contar essa história para vocês em capítulos, vou parando e vou fazendo alguma coisinha que vai acontecer, beleza? Muito bem. Você tem que ter um coleguinha do seu lado. Tá, coleguinha? Tá, coleguinha aí do lado, coleguinha do lado, coleguinha do lado. Coleguinha vem ficar do lado dela aqui. Muito bem. Coleguinha aí do lado. Muito bem. Posso começar a contar a história? Muito bem. E eu quero depois que vocês me digam como é que vocês veem, né? Que relação que vocês veem dessa história com essas coisas todas que a gente falou aqui. Eu falei do passo 7? Não. Eu não falei do segredo do passo 7? Acho que não, né, gente? Acho que eu não falei do segredo do... Parei do 6. O segredo do passo 7. Abra espaço para o novo. O novo, aquele que sempre vem. O novo. Aquela história, aquela perspectiva de que o novo sempre vem em nossas vidas. Certo? Muito bem. Agora sim. Vamos lá? Posso começar? Já entenderam, né? Que eu vou contando capítulo, vou parar, vai ter... Tá, beleza. Vai lá. Era uma vez não é pra você anotar nada nesse momento. Levanta a mão. Muito bem. Não anota. Porque ou a gente anota ou a gente... Precisa. Era uma vez um camponês, esse camponês passeava pela sua fazenda ficava no baixo de um penhasco muito alto, assim, a fazenda dele ficava aqui embaixo, ele passeando encontrou um filhote de águia. Aí o filhote de águia estava com a asinha quebrada, ele ficou com dó, porque se ele deixasse ali, uma ave maior, provavelmente até uma outra águia, ia passar e ia comer o filhote ia perder a vida. Ele ficou com dó do filhote e levou o filhote para casa. E aí tratou da asa do filhote, arrumou, fez tudo certinho, consertou e pôs o filhote de águia para viver dentro do galinheiro com as galinhas. Esse filhote de águia foi crescendo e ele ciscava como galinha, grunhia como galinha, comia a quirela das galinhas, tomava água, a mesma água das galinhas, se comportava como uma galinha. Acho até que ele pensava que era uma galinha. Muito bem, esse filhote de águia foi crescendo e um belo dia passa por lá um naturalista. Naturalista é um cara ligado a essas coisas de natureza. Você já entendeu? Naturalista. Muito bem. Passa lá um naturalista. E o naturalista vai passeando pela campina ali do camponês, pela fazendinha, não sei o quê. E aí o naturalista passa pelo galinheiro. Quando o naturalista passa pelo galinheiro, ele fala assim: ô camponês,
aquela ave ali não é uma galinha, é uma águia. E o camponês diz assim para ele, águia? Não, já foi uma águia, nasceu águia. Mas aí ela estava doentinha, trouxe ela para cá, criei ela como galinha. Olha, ela cisca como galinha, ela grune como galinha, ela come a quirela da galinha, ela bebe água com a galinha. Ela já foi águia. Hoje em dia, ela acha que ela é uma galinha. O naturalista falou para ele, de jeito nenhum. Quem nasceu para ser águia, vai ser sempre águia. Jamais que essa águia vai ser uma galinha. Ele falou, não, você não está entendendo. Ela nem sabe que é águia. No mundo dela, ela vive a realidade de ser uma galinha. Vai, 30 segundos para você falar com seu coleguinha, comentar essa historinha que eu tô contando para vocês. Comenta assim, olha, coleguinha, ela tá falando de não sei o quê. Vai, 30 segundos. Tô medindo aqui. Muito bem, passa logo, né? Ó, para de anotar um negócio que eu falei pra vocês não anotarem o negócio. Muito bem. 30 segundos passa rápido, é assim mesmo. Aí, presta atenção. Aí ele falou assim, não. Ela não sabe que é uma galinha. O naturalista falou pra ele, ó, você se importa se eu tentar fazer ela voar? Porque ela é uma águia, ela voa, a galinha não voa, você se importa? O camponês falou pra ele, ela sabe voar. Ele falou, mas você se importa se eu tentar? Ele falou, não, de jeito nenhum. Aí ele pegou a águia de dentro do galinheiro, saiu com a águia, esticou o braço, pôs a águia aqui. Aí pôs a águia aqui e disse assim, voa, águia! E a águia ficou bem olhando para a cara dele. E ele falou, voa, águia! Vai! Você tem asa, tem que voar. E a águia... Acho que a águia pensava assim, quem que esse humano quer, né? Vai, voa, águia! E a águia olhava pra cara dele. Aí ele ficou impaciente, porque ela não voava. Aí ele começou a balançar o braço. Voa, águia! A águia titubeou, desequilibrou, caiu. Quando ela caiu no chão, ela olhou, viu bem as galinhas lá no galinheiro. Ela falou, voltou pro galinheiro. E foi lá ciscar com as galinhas. O camponês falou, não te falei? Ela já foi uma águia. Agora ela prefere ser tratada aqui como as galinhas. Ela gosta do galinheiro. Ela não é mais águia. Agora ela é uma galinha. Vai, 30 segundos para você conversar com o seu coleguinha sobre o conteúdo da história. Vai. 30 segundos. Beleza? Último capítulo. Aí o naturalista falou, não me conformo. Não me conformo. Essa história de que essa águia virou uma galinha é impossível para mim. O senhor se importa se eu vier amanhã aqui tentar de novo? O camponês falou, meu filho... Ele falou, mas por favor, o senhor se importa? Ele falou, não. Acho que o camponês pensou, vem, né? Chato. E aí, no outro dia, antes do sol nascer, lá estava o camponês lá. Aí ele falou, o que tá acontecendo? Tô aqui deitado. Foi lá na porta atender, era o naturalista. Mas o sol nem nasceu. Então, eu vim aqui antes do sol nascer, queria que o senhor viesse comigo, eu vou pegar aquela águia e vou tentar fazer ela voar. Mas, rapaz, o sol nem chegou. Eu quero agora, dá pra gente ir agora? Dá, tudo bem. O camponês se vestiu meio com muita má vontade, se vestiu e foi... Pôs a águia de novo aqui, tampou os olhos da águia, pôs a águia no braço e foi. Só que dessa vez eles foram para o alto do morro. Bem para o alto do morro. Quando eles chegaram lá no alto do morro, naturalista pegou a águia, tirou ali a venda dos olhos dela e esperou. Quando o primeiro raio do sol apareceu, ele pegou a cabeça da águia, voltou bem para o raio do sol.
E a águia, pela primeira vez, abriu a pupila e olhou para o raio do sol que estava nascendo. E aí o naturalista disse assim: você é uma águia. Você é uma das mais belas criaturas de Deus. Você nasceu para o mais alto dos voos. Você não é uma galinha. Você não nasceu para ser uma galinha. Você não pode ser tratada como galinha. Você nasceu para ser uma águia. É a sua chance. É hoje. Se você não voar hoje, ele vai te trancar de novo no galinheiro. Você precisa voar. E a águia não se mexeu. E o camponês disse para ele: eu não te... Quando o camponês estava falando, a águia pela primeira vez abriu as asas. E o camponês tomou um susto, porque eram asas que tinham 3 metros de envergadura, de um lado para o outro. E o camponês disse para ele: olha o tamanho dessa asa. E o naturalista disse para ele: espera. No tempo dela. Espera. E ela abriu as asas e sentiu aquele vento, aquela brisa da manhã. E ela encheu o pulmão. E ele disse: voa, águia. E ela olhou para o sol. E pela primeira vez, voou. Voou sem nunca ter voado antes. Voou em direção ao sol. Literalmente, voou. E o camponês ficou olhando para a cara dele, sem entender nada. E disse para ele assim: voou! E o naturalista disse: ela nasceu para voar. Ela é uma águia. O mais alto chamado está sobre ela. Ela nasceu para ser grande. Agora vocês batem palma. Que eu cantei essa. Muito bem. Isso! Muito bem. Agora eu vou te dar 30 segundos para você conversar de novo com o seu coleguinha sobre a história. Vai. 30 segundos, conversa com o coleguinha sobre a história. Muito bem. Nós temos mais 10 minutos para terminar a nossa vivência, a nossa palestra. E eu quero saber de vocês o que será que essa história da águia e a galinha tem a ver com essas coisas que a gente falou hoje aqui. Por quê? Porque mostra, em tudo que a senhora falou, mostra aquilo que muitas vezes nós somos, não acreditamos em que nós possamos voar cada vez mais alto. E a gente fica preso naquilo de que a gente não pode, que a gente é um tadinho, que a gente é um coitado, e acaba ficando naquilo ali, sem acreditar que a gente pode voar mais alto. Voar mais alto. Isso mesmo. É isso? Quem mais? Todo junto não dá, porque nós estamos gravando. Você tem que ter educação, tem que ser uma coisa assim. Eu, depois você, tá? Quem mais? Nós somos o que nós permitimos ser, né? Independente se for grande ou pequeno, se for água ou galinha, nós somos o que nós nos permitimos. É verdade. Nós somos o que nós nos permitimos. Isso é muito sério, né? Porque é a chave que está na mão da gente. Que a gente pode abrir ou fechar. Que mais? Vocês aqui do camarote da direita, precisam falar. E aí? Que mais? Que mais? Não deixa na garganta não, nega. Fala. Fala que o espaço é esse. Que mais? Se ele fosse pela opinião alheia, ele ia continuar sendo uma galinha. É verdade. Ele teve que descobrir que realmente, se ele não fosse pelaquela opinião, ele foi e voou. Ele viu que ele era algo grande. É isso. É isso, porque ele foi criado para ser uma galinha, né? Sim. Ele agarrou a oportunidade, né, de voar. Isso. E essa questão é muito séria, né? Agarrar a oportunidade, né? Olhar para a oportunidade, perceber e voar, né? Que mais? O modismo também, né? Isso. Sair do modismo também. Sair da zona de conforto, né? Olhar para cima do muro, né? Perceber-se acima do muro, né? Muito bem. Mais alguém?
Certeza? Eu vou passar a mãozinha da dúvida. Os meus alunos sabem que eu passo a mãozinha da dúvida. Que é assim, alguém quer falar, é essa oportunidade. Eu vou. Oportunidade, passando. Estou passando. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Quero terminar essa vivência entregando para todos vocês uma pequena lembrança. Vocês sabem que tudo comigo tem lembrança, né? Uma pequena lembrança que é uma coisa... Não adianta você escolher pela cor, porque o negócio é tudo da mesma cor, acredite. Uma pequena lembrança. Pegue aí uma para você, eu já vou te explicar o que é isso. E eu já vou te explicar para que ela vai servir. E eu já vou te explicar que importância ela tem. Muito bem. Muito bem. Valoriza, porque eu fiquei até às 3 da manhã fazendo esse negócio. Não tô a fim de ficar desvalorizada num negócio que eu fiz assim. Deixei minha mãe lá fazendo também, tadinha. Né? Pode pegar a sua. Né? Tá aí? Isso. Muito bem. Olha só. Entreguei para vocês. E você que está nos assistindo, liga aqui na FAEP. Eles devem ter para te entregar também. Liga aqui, 2771-5080. Aí, entreguei para vocês uma chave. Tá vendo? Vocês estão vendo que ela é pitititita? Ela é pitititita porque ela é só sua. Não é para você dar pro filho, nem pro pai, nem pro marido, nem para não sei o quê. E é para você colocar num lugar em que você olhe e se lembre de que você é dono da sua própria história. De que a sua autoestima pode abrir ou fechar as portas para você. E que está na sua mão a chave para você decidir que caminho você vai dar para essa história. Tudo bem? Então ela é um símbolo, um carinho meu com vocês, no sentido de que vocês entendam de que esta chave mora dentro de cada um de nós. Ó, ela não é uma chave milagrosa, não é a chave da vitória, nada disso, é só uma chave. E ela é só para te lembrar da importância que tem a autoestima para todos nós. Ela pode abrir ou trancar possibilidades, dependendo de qual eu vou alimentar. Se eu vou alimentar a minha autoestima ou se eu vou alimentar a minha baixa estima. Seja em qual for dos dois caminhos, eu vou chegar num resultado. Mas será que lá na frente eu vou me orgulhar do resultado que eu cheguei? É uma conquista, gente, de um passo por vez. E nessa dinâmica de um passo por vez, a gente vai muito longe. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. A gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!